Fala galera de tecnologia do calor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei aí em que momento que você está assistindo esse vídeo, em que horário. Então vamos lá, exercícios resolvidos, página 88, esse do capítulo 2 é o exercício 2.10. Esse aqui da condução de calor em uma parede plana. Veja aqui, ó, temos a parede, tá bom? De um lado ela tem T1 e do outro tem T2. Esta é uma parede que tem um comprimento de L e temperaturas denotadas por esses dois valores aqui. Tá? Temos aqui as seguintes informações. A largura dessa parede é de 0,2 metros. A área da parte plana dela, né, no caso essa passagem aqui, ela equivale a 15 metros quadrados. A condutividade da parede é K e as temperaturas T1 é 120 graus Celsius e T2 é 50. O que nós temos aqui que está sendo pedido é a variação de temperatura entre esses dois pontos, o quanto que tem, né? E no ponto 0.1, qual é o T de X, ou seja, a temperatura nesse ponto. Então a primeira coisa é fazer as ponderações para que a gente possa chegar no modelo de função que vai nos dar qual é a temperatura no ponto x igual a 0,1. Então, esse aqui é o primeiro passo a passo para a resolução do problema, alunos. Vamos lá. São as condições para a solução. A primeira condição é determinar que, no caso, o problema é um problema de condução e que é uma condição permanente. Então, vocês já sabem que dentre aqueles modelos de equação, você já vai descartar a questão de geração de energia e, no caso, uma situação onde exista uma intermitência, né? E ainda onde você tem uma variação nessa condutibilidade. A condutibilidade é constante. Você tem, como esses problemas aqui vão ser só em uma dimensão, então é só x, não é r, né? Não x, y, z. E o T1 e o T2 são constantes, assim o próprio K também é constante. Não há geração de energia, como foi falado, ó, o E é zero. Esse pontinho aqui, que é no caso aquela relação de energia por unidade de, no caso de distância, ou seja, dentro desse espaço aqui onde nós vamos analisar a temperatura ponto a ponto, não tem a geração interna aqui, né? Ele está recebendo de uma fonte externa, então o E é zero. Vamos passar agora para o passo a passo da solução. A EDO que nós vamos usar é essa aqui, ó, é a dt2 dx2 igual a zero. É uma EDO de segunda ordem. Para a solução dela, que nós vamos propor já aqui, nós precisamos de duas constantes, ou seja, são as chamadas condições de contorno, que são quais? Nós vamos usar aqui essa primeira, tá? Ou seja, perdão, a gente não vai usar a primeira ainda não. Vou explicar, desculpa, falha minha. Primeiro eu vou explicar como é o desenrolar da equação. Então você integrando a primeira vez, você vai jogar esse dx para cá, o dt2 para deixar para cá, integra uma vez, você vai chegar nessa forma aqui de derivada com uma constante, tá? Integrou uma segunda vez, você vai chegar nesse modelo aqui, onde você tem uma equação de uma reta, que é o tx é igual a c1x mais c2. Então você precisa dessas duas constantes para resolver de forma fechada essa equação. Tá bom? Muito bem. E aí ele dá aqui essas condições. A primeira é de que o T1 vai ser a temperatura para o ponto onde você chamou de zero, tá? Onde ele começa a propagação do calor. Você tem que o valor ali se você aplicar esse valor do zero aqui na equação, você vai descobrir que o T de 1 é o próprio valor da constante C2, tá? O que vai acontecer quando você jogar zero aqui vai eliminar esse termo e aí vai ficar apenas o C2. O que nós temos na sequência o segundo ponto, onde você tem, no caso, um valor de temperatura, ou seja, para o T igual a para a distância igual a L, eu vou aplicar que a temperatura é quanto? Vale T2. Então eu tenho aqui, ó, x igual a L, igual a 2, e aí
eu vou usar a equação. No lugar do x eu vou colocar L. Então vai ficar quanto? T2 é igual a C1 vezes L mais C2. Logo, eu descubro que o meu C1 é uma relação entre T2 menos T1 sobre o L. Pegando agora essa equação aqui e jogando o valor de 0 para no caso, o valor de 0,1, né, para a distância que eu quero, ou seja, eu quero a distância de 0,1 metro aqui dentro da minha parede, vai ser de quanto? Eu jogo os dois valores, né, das temperaturas, 50 menos 120 vezes 0,1 dividido por 0,2 mais 120, isso vai me dar o valor de, né, no caso essa aqui é o C1, tá vendo? Essa primeira parte aqui é o C1, ó. E a outra parte ali é o C2, que é a própria temperatura. Vai me dar um valor de 85 graus centígrados, tá? Graus Celsius. E aí, obviamente, o que eu vou fazer? Eu descobri que para o 0,1 é 85 graus. Só que eu ainda quero descobrir quem é o meu Q ponto. E aí, quem é o meu Q ponto? Eu tenho que descobrir quem é esse dx dt. O meu dx dt, na verdade, é o próprio valor da constante, tá vendo? Que eu determinei ali em cima. Tá? Que é o T2 menos o T1 sobre L. Porque eu não descobri que... Vamos voltar lá atrás, ó. Que o meu dx dt vale a constante 1. Então basta eu pegar o valor da constante 1, que é quanto que vale a constante 1? Tá lá embaixo também, ó. T2 menos T1 sobre L. Aí eu substituo naquela fórmula por quê? Menos Ka dt dx como sendo o valor do C1. E aí eu vou fazer a conta lá. 1,2 vezes o valor da constante, né? 1,2 é o valor do K, tá? Vezes, no caso, a área. Na verdade, deu a área, esse K vezes o A, deu esse valor de 1,1. E o T2 menos T1, né, que é o 120 menos 50 sobre 0,2, isso vai nos dar um valor de 6.300 watts. Então, nós temos um valor constante aí de potência, né, ou seja, de propagação de energia através dessa parede.